Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Para aqueles que maratonaram o Híbrido e Segredos do Passado, os Contos de Terror da Jessie têm o prazer de apresentar Gabriel Hyde, A Criatura. Klaus estava acompanhando de perto uma escavação no interior da Ucrânia, na parte sul do país, na propriedade da família Kornovsky. Ele mesmo havia montado uma equipe de escavação com a doutora Tiene Leon, uma arqueóloga renomada, que escolheu a melhor empresa na área de escavação desse porte. O local da escavação era uma montanha coberta de neve, onde, de acordo com o antigo mapa encontrado perdido em um álbum de família que pertencia a Klaus, ali era o local onde ficavam um dos mais belos castelos já construídos na Ucrânia. Uma propriedade que atravessou milênios, contendo histórias, artefatos e relíquias de um passado obscuro da Ucrânia e do clã Kornovsky. De acordo com o mapa, ali era o castelo de Viktor Kornovsky III, um dos últimos condes imperiais da Ucrânia. Klaus observava a escavação de sua tenda. Estava ansioso. Já podia sentir que se aproximava de seu objetivo. Aquela escavação estava acontecendo em segredo. Nem o governo ucraniano, nem os outros clãs de vampiros tinham conhecimento daquela movimentação. Tiene era a única pessoa a quem ele confiava e, por isso, ela estava ali, dirigindo todo aquele projeto. As explosões eram feitas de forma controlada, por um especialista para que não chamasse a atenção de ninguém. Mesmo sabendo que aquela montanha ficava a quilômetros dentro da propriedade da família Kornovsky, ele preferia manter a discrição. Ele se levantou de sua cadeira ao ver Tiene vir em sua direção. Ela então disse: Klaus, conseguimos abrir uma passagem até o castelo. Ele ainda está intacto, o que é um milagre diante das intempéries do tempo. A passagem não é muito estável, mas os homens colocaram suportes de madeira por onde poderemos passar. Não podemos usar mais explosivos ou irá comprometer a estrutura do castelo. Espero que esteja preparado para ver a propriedade de seus ancestrais. Klaus sorriu e acompanhou Tiene até a passagem na escavação. Klaus era alto, tinha um porte atlético comum. Seus cabelos loiros eram longos até o pescoço com um corte moderno, que realçava suas feições finas e bela, onde podia vislumbrar uma certa inocência. Vestia-se sempre de preto, que lhe caía bem, realçando o tom pálido de sua pele. Ele vestia um sobretudo longo de lã, que tinha um capuz que ele cobriu a cabeça ao sair da tenda. Ao se aproximar da escavação, os operários baixaram suas cabeças. Nenhum deles ousava encará-lo. Tinham medo dele por conta dos rumores sobre a família Kornovsky. Porém, estavam sendo bem pagos. Apenas faziam seu trabalho. Klaus passou por eles e seguiu Tiene até a passagem. Ela lhe deu uma lanterna e ele recusou. Não precisava daquela criação humana para enxergar no escuro. Os dois entraram. Ele a seguiu, meio curvado por conta de sua altura, e logo saíram no pátio do castelo. Era como ela havia dito. Ele estava intacto. Uma construção magnífica feita em jaspe preto. Uma verdadeira joia que se erguia imponente. Klaus se colocou ao lado de Tiene e disse: Fez um ótimo trabalho, meu amor. Espero que ele esteja tão intacto quanto seu castelo. Ela o encarou por uns segundos e perguntou: Acha que ele ainda está vivo? Afinal, são mais de 1000 anos. Ele acariciou o rosto dela e respondeu: Nada que um pouco de sangue não dê jeito, minha querida. E temos muito sangue lá fora. Tiene sorriu meio sem graça. Ela amava Klaus, apesar de não aprovar seus hábitos alimentícios. Ela o acompanhou até a entrada do castelo.
Ao se aproximar da grande porta feita de baobá, uma árvore de origem africana que simbolizava a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos, trabalhada de forma magnífica e já escurecida pelo tempo, esta se abriu ante a aproximação dele. Era como se a construção em si reconhecesse o sangue de quem se aproximava. Tiene estava fascinada com aquilo e adentrou o castelo com ele. Ao passo que Klaus caminhava, as tochas na parede acendiam sozinhas. Sombras se ocultavam da luz que se espalhava pelo salão de entrada. Tiene apressou o passo, se colocando ao lado de Klaus. Aquele ambiente a estava assustando. Klaus sorriu de canto e ofereceu o braço a ela, que aceitou prontamente. Fique tranquila, minha querida. Ninguém ousará tocar em você. E saiba que estou apreciando a proximidade. Tiene ficou sem graça, mas estava com muito medo para soltar o braço dele e manter a distância de sempre. Ela sabia o que ele era e não tinha intenção de ser como ele, ainda que fosse tentador, mas estava ficando difícil resistir ao magnetismo dele. Os dois caminharam até o próximo salão, onde ficava um trono, todo trabalhado em rubis de sangue, tão polido que seu brilho, ao refletir a luz das tochas, dava a impressão de que era puro sangue congelado na forma do trono. Klaus afastou delicadamente o braço de Tiene e se dirigiu até o trono. Ele passava as mãos enquanto rodeava o trono. Estava procurando algo e quando o encontrou ele sorriu, permitindo um vislumbre de suas presas que brilharam ao refletir a luz das chamas. Ele apertou algo atrás do trono e este se afastou, revelando uma passagem no chão. Ele olhou para Tiene e estendeu a mão, e ela pegou e os dois desceram as escadas para a câmara secreta no subterrâneo do castelo. Lá no centro do salão, sobre uma pedra de mármore negro, jazia o corpo cadavérico de Viktor Kornovsky. Klaus se aproximou com Tiene a seu lado. Ela estava fascinada com aquele corpo, um vampiro com mais de 1000 anos, num estado praticamente mumificado. E pelo que Klaus afirmava, ainda estava vivo. Ela o examinou de perto e olhou para Klaus, que a observava, e então perguntou: "Tem certeza que ele está vivo?" Klaus se aproximou e disse para ela: "Veja a mágica da vida eterna. Talvez isso a faça mudar de ideia quanto ao meu pedido." Ele retirou um frasco com sangue do bolso de seu sobretudo e derramou na boca do vampiro, que estava entreaberta. Segundos depois, começaram a ouvir sons vindos do interior da criatura, como ossos estalando. Podiam ver que algo acontecia no interior do corpo, pois este se movimentava como se tivesse algo vivo dentro dele. Eram os órgãos se regenerando. Então ouviram a batida do coração ecoar pelo salão, e o vampiro abriu seus olhos negros como a noite. Tiene se afastou, enquanto o cadáver se levantava. E quando este desceu de sua cama, de pedra, Klaus se curvou e puxou Tiene para que ela fizesse o mesmo. O vampiro respirou e disse numa voz rouca e arrastada: "Então é isso. Um Draugr bastardo e carniceiro se assenta no trono como um rei, e todos se curvam a ele? Como se atreveram a me enterrar, para que eu não reivindicasse o trono que me é de direito? Muito bem, estou de volta, para pôr um sangue puro de volta no trono, e punir a todos os que me traíram." Klaus então falou: "Trouxemos sangue fresco para o senhor, Conde Kornovsky. Eles o esperam do lado de fora do castelo, e o medo é o tempero do sangue deles." O conde sorriu e com uma rapidez impressionante saiu daquela sala. Ao chegar à porta do castelo, já podia sentir o cheiro inebriante do sangue dos operários. Eles seriam seu alimento e os primeiros filhos da noite. Klaus e Tiene,
que saem da tumba de Victor, ouve os gritos de desespero dos operários. Tiros ecoam em meio ao pandemônio que se instalou do lado de fora da escavação. Os homens corriam em desespero na tentativa de saírem da propriedade, mas era em vão. Eles não viam o que os atacava. Os refletores que iluminavam aquele sítio arqueológico apagaram-se assim que um vento gélido saiu do túnel que levava até o castelo. Depois disso, apenas gritos aterrorizantes eram ouvidos na escuridão gélida da noite. Eles correram em direção à saída, mas um a um foram sendo caçados. Os que corriam apenas ouviam os gritos ecoarem pela floresta, e depois o silêncio, até o próximo grito ser ouvido. Quando o último deles alcançou o portão da propriedade, ele olhou para trás e percebeu que só ele havia sobrado. O pânico tomou conta de cada fibra de seu ser quando se virou para sair daquele lugar maldito e viu à sua frente um homem alto, pálido e sem roupas, parado de frente para ele. Seus olhos eram vermelhos como sangue e sua boca exibia um sorriso manchado de sangue, de onde duas presas se destacavam. O homem começou a andar para trás e o ser pálido caminhava à sua frente. Mesmo trêmulo, ele pegou um crucifixo do bolso de seu casaco e apontou para Victor, que apenas observava o homem gritar em ucraniano. Besta do inferno, servo de Satanás, se afaste de mim! Victor resolveu se divertir com aquela pobre alma desafortunada. Então fingiu estar sendo afetado pelo artefato e rosnou-se encolhendo. O homem, achando que conseguiu subjugar o vampiro, se levantou confiante e continuou indo na direção de Victor com a cruz em punho. Criatura imunda, volte para as trevas de onde nunca deveria ter saído. Aquelas palavras enfureceram Victor, que se levantou ameaçador diante de sua presa. O segurou pelo pescoço e disse: Criatura imunda? Criatura imunda? Quem você pensa que é, gado? Eu já vivia aqui antes de vocês invadirem meu território. Não sou eu quem deve sair e voltar para as trevas, mas vocês que não passam de gado para mim. Vocês me fornecem alimento e servidão. Portanto, a menos que você seja um padre realmente comprometido com suas crenças, essa cruz não me afeta. Mas eu gostei de você. Teve coragem de me enfrentar. Será meu servo pessoal.